Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 12. Esse é um texto que chamou a minha atenção, já tinha chamado a minha atenção durante um tempo, por algumas coisas que eu não compreendia, mas Deus é assim, certas coisas que não compreendemos, temos que aceitar, porque os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor, são bem superiores aos nossos, e nós não temos capacidade de compreender a providência, a bondade, misericórdia e graça do Senhor. Atos 12, a partir do verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. Ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu a mente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode. Ela veio ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes o sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Vamos orar. Tu és bom, Deus, nós reconhecemos isso. Nós cantamos, nós declaramos que a tua bondade nos acompanha. E a tua bondade é a revelação da tua palavra nas nossas vidas, ó Pai. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos faça entender e aplicar, que queremos ser aperfeiçoados, Deus, dia a dia, pela tua mão, pela tua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem que fala de algo extraordinário, um milagre. Eu fico imaginando diversos sentinelas, grades, prendendo, não somente acompanhando Pedro dentro da prisão, mas fora. E o Senhor então manda o seu anjo para livrar o seu servo. O servo que então era o líder da igreja. O Senhor manda o seu anjo para libertar o líder da igreja, para libertar a igreja, a caminhada da igreja. O livro de Atos, amados, ele é um livro que continua a história de Jesus e do Evangelho. A história que começa, nós sabemos lá no Evangelho de Lucas, o autor conta como a mensagem de Cristo foi anunciada a Jerusalém e até os confins da terra, como lemos no capítulo 1, verso 8.
começando então na terra dos judeus. Então o evangelho chega até Roma, capital do Império Romano, tornando-se uma religião para o mundo inteiro. No livro de Atos, é interessante, nós temos uma pequena visão panorâmica. Esse livro ele fala que, no início, Pedro dirige o trabalho cristão em Jerusalém e em toda Samaria. Também em Lida, Jope e Cesareia, lugares vizinhos. Mas, do capítulo 13 em diante, a narrativa vai falar sobre o ministério de Paulo. O livro de Atos cita também outros líderes, Filipe, Barnabé, Timóteo e Silas. Mas o destaque para a caminhada de Pedro, a conversão de Paulo e as viagens de Paulo. Mas o que o autor, Lucas, ele pretendia realmente dizer com esses dois livros? E o livro de Atos, em específico, é um livro apologético. Pretendia e pretende, quando lemos, defender a autoridade apostólica dos seus servos e justificar o crescimento cristão e a caminhada da igreja. O segundo propósito é teológico, visando explicar que o reino de Deus se manifesta por meio da igreja movida pelo Espírito de Deus. E o terceiro propósito, de forma simples, é um propósito didático. Porque quando nós lemos o livro de Lucas e completamos com o livro de Atos, nós vamos ver então diversos ensinamentos através das narrativas. Então chegamos ao capítulo 12 e nos debruçamos. E ali não é apenas, como eu disse, uma ameaça a um homem, a um servo de Deus, mas uma ameaça à igreja, ao próprio Deus, que estava sendo afrontado pela perseguição dos seus servos, da sua igreja, através do seu líder. Essa narrativa sobre a prisão de Pedro inicia com algo curioso: a morte de Tiago, o apóstolo. Mas se você observar, ainda nesse capítulo, lá no verso 17, é citado também um outro Tiago. O apóstolo já havia morrido, mas o irmão de Jesus, daqui em frente, aparece como um dos principais dirigentes da igreja de Jerusalém. Essa narrativa, queridos, da prisão de Pedro, ela é bem curiosa, porque na cultura judaica, de acordo com a sua religiosidade, aqui fala nesse texto sobre os pães asmos e a Páscoa. É importante lembrar que Herodes, no seu coração, as suas atitudes mostravam que ele não estava preocupado em perseguir a igreja de Deus. Ele estava tentando tirar lucro daquilo que ele poderia agir contra a igreja em benefício próprio. A palavra é clara. Vendo que isso agradava aos judeus, ele passou ao fio de espada Tiago e prendeu Pedro. Ele queria mais e mais aprovação, não interessava as suas atitudes, aquilo que ele ia determinar. Ele precisava de aprovação política, ele precisava de poder, ele precisava de popularidade, ele queria isso. Mas Satanás estava usando Herodes para perseguir a igreja. E Herodes estava indo no caminho de Satanás. E parece que essa narrativa, esse fato em particular, parece que se repete hoje em dia. Na nossa vida política, a busca de popularidade, de aceitação, qualquer negociação é válida. Não somente na política, mas numa área em que Deus tem me colocado, que é a área de artes, cultura e música. Nunca tivemos um tempo tão tenebroso na área cultural em nosso país. Mensagens culturais, músicas que afrontam a palavra de Deus, os padrões de conduta que a Bíblia nos orienta a ter. Pessoas das quais Deus graciosamente deu talento para a música, para a arte, mas se sentiram encantados com o mundo aí fora e abandonaram a fé, mudaram a vida, mudaram até o gênero, como nós já sabemos de cantores. Tudo isso simplesmente em resposta a uma popularidade, a uma aceitação. Então isso aqui que está acontecendo com Herodes, a prisão, a morte de Tiago e a prisão de Pedro, não é algo que ficou no passado, queridos. É algo que está também presente na nossa vida dia a dia.
Hoje, conversando com pais e mães, muitos deles preocupados dizem: não, o meu filho não vai ter acesso liberado à TV, à televisão, não vai ter acesso ao celular, porque muitas coisas estão sendo divulgadas, exibidas, que não condiz ainda com a idade dele. Eu preciso instruí-lo melhor sobre isso. É uma realidade. Hoje há essa preocupação familiar de muita coisa que é transmitida pela TV, pelos meios de comunicação, buscando simplesmente popularidade. E quanto mais popularidade, mais retorno financeiro para as emissoras. Então, essa negociação não é uma coisa que ficou no passado. Mas na época, aqui dessa narrativa, em Atos 12, nós entendemos que quando o povo judeu celebrava a festa dos pães asmos e a Páscoa, não estava simplesmente trazendo à mente uma recordação da libertação do Egito. Não. Como Paulo diz em 1 Coríntios 5,8, eles estavam oficializando um ritual que dizia: o fermento ficou para trás, a massa impura ficou para trás. Os pães asmos são pães que não continham fermento, porque naquela época o fermento não era industrializado. Era um pedacinho da massa que se colocava no lugar separado para apodrecer, estragar. E essa massa, esse pedacinho estragado, misturado com a massa nova, ele então fermentava a massa nova. E a festa dos pães asmos é pão sem fermento, sem impureza. Doutrinariamente, para os judeus, a festa dos pães asmos era romper com o passado, romper com o pecado, romper com uma vida que eles entendiam que desagradavam o Criador. Não somente isso, mas agora celebrar a libertação desta vida. Sendo assim, queridos, vocês podem compreender que essa festa que estava acontecendo no dia da prisão de Pedro era uma festa muito populosa, não somente importante culturalmente, mas com um significado espiritual para os judeus muito forte. Então Herodes, ele não poderia simplesmente alterar ou mexer na cultura e na religiosidade dos judeus. Ele ia perder popularidade. Por isso que ele manteve Pedro preso até o último instante. Depois da Páscoa, ele tensionava executá-lo. É assim que a narrativa nos fala. Herodes então tinha esta intenção: obter vantagem, conforme no verso 3. Herodes simplesmente queria continuar no poder e obter popularidade. Mas de tudo que nós vemos aqui, nós vemos a ação e a intervenção divina, independente do poder do seu líder, do soberano daquela região, daquela população. Deus é o soberano absoluto, está acima de tudo e de todos. E Deus agiu. Deus agiu através da oração da igreja. No livro de Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, ele diz: a oração é a percepção do coração, que é a essência do encontro espiritual com Deus. Orar é ter uma relação íntima com Deus. Não devemos andar ansiosos, mas devemos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas petições em oração. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Devemos também nos proteger, colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos proteger com a palavra de Deus, assim como Jesus enfrentou o inimigo Satanás no deserto. Como é que ele enfrentou Satanás no deserto? Com a palavra de Deus. Mas somente isso que Paulo escreve aos seus irmãos em Éfeso, capítulo 6, no verso 18 ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, a oração é algo muito importante. É uma conexão que nós temos com Deus. Ah, eu não sei orar. De repente você não sabe orar
com algumas orações que casualmente nós ouvimos e vemos pela televisão, onde o interlocutor que intercede pela igreja ora e começa orando: ó Deus, Senhor de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó Deus bendito de toda a eternidade. Aí ele vai e declara e faz ali uma teologia nos seus, talvez ensinando para Deus ou lembrando Deus quem Deus é. Jesus, ele nos diz: quando orares, entra no teu quarto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ó Deus, eu não sei orar. Ó Deus, eu estou angustiado. Eu quero repousar no teu colo, Senhor, declinar o meu coração, quebrantar o meu espírito na tua presença. E o Senhor conhece tudo. Não era assim que Jesus fazia? Veja, Jesus orou no seu batismo, Jesus orou no lugar solitário, Jesus orou no deserto, Lucas 5, Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12, Jesus orou antes do convite, vinde a mim, em Mateus 11, Jesus orou na alimentação dos 5.000, Jesus orou depois da alimentação, Jesus orou ensinando a oração dominical, Jesus orou em Cesareia de Filipe, Jesus orou antes da sua transfiguração em Lucas 9, Jesus orou pelos pequeninos em Mateus 19, também orou antes de ressuscitar Lázaro, Jesus orou no templo, Jesus orou na ceia, Jesus orou por Pedro, orou pelos seus discípulos, no Getsêmani, na cruz, em Emaús. Jesus orou chamando Deus de Pai bondoso. A vida de Jesus era uma vida de oração. E quem era Jesus? Era o próprio Deus, o Filho de Deus. Jesus era tão poderoso, ele é tão poderoso, que os demônios não podiam sequer olhá-lo cara a cara, frente a frente, cobriam o rosto e saíam: o que temos nós contigo? E fugiam. A gente lembra às vezes, quando eu recordo sobre esses feitos e a caminhada de Jesus, eu lembro aqueles filmes onde a terra está sendo invadida e vem um super-herói, e o super-herói chega para derrotar os inimigos, mas o super-herói chega e ele tem que puxar a sua arma, e ele tem que lutar contra os inimigos e vence. Jesus não precisava lutar. Apenas e somente a sua presença já afastava os demônios. Apenas o seu nome tem poder, somente, para você ter uma ideia da majestade absoluta de quem é Jesus, Filho de Deus. Devemos orar em nome de Jesus. Essa é uma oração que tem poder. Meus queridos, em Atos 12 nos fala do problema, do desafio da igreja que estava sendo enfrentado diante de Herodes, como um plano ardiloso. Assim como nós temos projetos de evangelismo, projetos na SAF, projetos nos departamentos da igreja, o inferno também tem projetos. E esse era um projeto infernal de Satanás. Mas todas as coisas estão no controle do Senhor. E o Senhor é absoluto. E o Senhor age. E a igreja estava orando. E Deus agiu. Quando oramos, as portas se abrem. A oração abre portas. Não exatamente do jeito que nós queremos abrir as portas, mas do jeito perfeito de Deus. Ele que abre no momento certo e da forma correta nas nossas vidas as portas. Não foi assim, nós já ouvimos algumas vezes isso citado. A mãe de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, orou por 33 anos pela conversão do filho. Agostinho, então considerado um dos pais da igreja, teólogo e filósofo, que até hoje os seus escritos nos ajudam na caminhada do Evangelho. Um teólogo, pastor, presbiteriano, apologista cristão, que o Senhor tomou para si em maio desse ano, em 2023, Timothy Keller, falando sobre a oração, ele diz: antes de ensinar a oração do Pai Nosso a seus discípulos, Jesus ensina, expõe algumas ideias preliminares, incluindo estas: quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Mas vocês, quando orarem, fechem a porta e orem a seu Pai que está invisível em secreto. A oração, em primeiro lugar, é um encontro de transformação pessoal com Deus. Eu tenho que entender que quando eu oro,
eu estou abrindo o meu coração e Deus está trabalhando no meu coração, e esse é o primeiro momento. A oração abre portas primeiro no meu coração. Atos 12, verso 5, que nós estamos nos debruçando. Havia oração incessante por parte da igreja. Não é isso que nós lemos? Mas nós, quando continuamos a ler todo este capítulo, nós vamos observar no verso 12, algo assim, que essa oração estava acontecendo na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Primeiro, a oração moveu o coração de Maria. É claro que havia uma perseguição já sendo sinalizada dos judeus contra os cristãos. E Maria, então, preocupada com isso e com o coração já aberto diante de Deus para interceder por Pedro, chamou a seus irmãos e disse: vamos orar na minha casa, não na igreja. A primeira porta que a oração abriu foi a atitude de Maria em disponibilizar a sua casa para interceder pelo servo do Senhor em função do benefício do crescimento da igreja. A oração abre portas, e a primeira porta que a oração deve abrir é o nosso próprio coração. A oração não é algo impessoal, mas é algo que falamos e se transforma numa atitude que deve começar aonde? No ambiente familiar. Não adianta, amados, eu orar bonito na igreja se eu não oro em casa. A lição que essa narrativa de Atos está nos dizendo é que a oração começou na casa de Maria. Ela orava a Deus, ela abriu o seu lar para que os irmãos pudessem estar ali. Ela compreendeu a sua responsabilidade pessoal neste desafio de intercessão por Pedro. A sua casa era ampla. Diz no verso 13, quando Pedro bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode. O que é isso, postigo? Era uma casa grande, com uma varanda que dava até, digamos, a calçada, e lá tinha um portão. E esse postigo é uma janelinha que fica no portão. E Pedro bateu naquela janelinha. Ou seja, estava em oração. Ela mandou alguém, a sua criada, vá ver quem é. Por quê? Porque nós vamos continuar em oração. Ou seja, Pedro chegou como resposta daquela oração. E reconhecendo a voz, tão alegre ficou. Isso é até curioso, que ela nem o fez entrar. Ela ficou tão atônita. Mas essa criada foi aquela que foi chamada de louca. Pedro está preso. Será o seu anjo, enfim. Não é ele. Ela creu. E através da simplicidade da sua atitude, aquele grupo que orava também foi alcançado. Naquele momento, nós observamos nessa passagem que os irmãos estavam dependentes de Deus, submissos, dedicados e aplicados. Mas mesmo assim, não creram que era Pedro. Já percebeu quando Deus às vezes faz uma obra na nossa vida e no primeiro momento a gente às vezes não compreende? Sabe por quê? Porque nós estamos orando em obediência a Deus, mas às vezes a nossa fé é tão pequenininha que a gente ora, mas lá no fundo em secreto a gente talvez não creia que Deus vai realizar aquilo. Por isso o povo, os irmãos ficaram atônitos e não acreditavam que era Pedro. No primeiro momento, queridos, a oração, ela deve abrir o nosso coração pessoal, individualmente para Deus. No segundo momento, o coração de quem abre e ora para Deus move o coração dos irmãos. Havia oração por parte de toda a igreja que foi mobilizada a ir para a casa de Maria. A comunhão efetivada na oração, a oração a favor dele, o motivo maior uniu a igreja em oração. Apesar das dificuldades do momento, os irmãos se esforçavam para estar juntos em oração. Aí eu posso imaginar que muitos dos irmãos não moravam do lado, talvez nem na mesma rua que Maria, moravam um pouco mais distante, mas estavam tão preocupados e o seu coração já estava aberto à oração diante de Deus, que eles queriam estar juntos para interceder, eles queriam celebrar a comunhão de uma dependência de Deus. A oração que abriu o coração individual de cada um, agora junta todos os corações num motivo só. Em uma oração por Pedro.
A oração, ela em primeiro lugar, ela tem que abrir o nosso coração. Temos um motivo? Temos. Mas se o nosso coração em silêncio, no secreto do nosso lar, tu quando orares, nos diz lá em Mateus, capítulo 6, entra no teu quarto e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Eu já falei isso aqui. Esse quarto não é o quarto de dormir. A palavra em grego é tameinon, que o que significa? É uma despensa. Porque naquela época não tinha geladeira. Então era nessa pequena despensa que eles guardavam tudo para a sobrevivência da família. Guardavam sal, guardavam os alimentos, as frutas. Guardavam também as preciosidades, joias, enfim. Era nesse ambiente em separado. E olha como Jesus diz, tu quando orares, entra no teu tameinon. Qual é o meu tameinon? Qual é o quarto que eu não quero deixar ninguém entrar? Ninguém nem pode tocar nele. Opa, não te dê liberdade para isso. Isso aqui é o particular da minha vida. Daqui para fora, a gente conversa, a gente brinca. Aqui no meu quarto não, mas Deus diz, não, é nesse quarto que eu quero entrar. Nesse secreto do teu coração. Abre o teu coração. Talvez muitos aqui tenham na sua casa uma despensa. Ou alguns têm um que é chamado famoso quarto da bagunça, né? Que é quando é um quarto que está lá de hóspede, de repente, durante um tempo não é usado, aí você vai colocando algumas coisas, malas, mochilas, alguns livros que não couberam na estante, alguns utensílios que não estão sendo usados. Quem sabe até alguns aparelhos de ginástica, né? Que foram comprados, mas depois não foram mais usados, aí para servir de cabide, então coloca lá naquele quarto para desocupar aqui. É nesse quarto que estão as coisas secretas, as coisas da nossa intimidade. E é sobre esse quarto que Jesus está falando. Abra o teu coração. E quando cada um abre o seu coração, surge um desejo no nosso coração de estar juntos com os irmãos, para todos orarmos juntos em favor de uma causa. O coração de quem ora abre o coração da igreja. Sentimos o desejo de estarmos juntos orando, buscando a presença do Senhor. Apesar das dificuldades no momento, os irmãos saíram das suas casas com medo da perseguição dos judeus. E eles foram até a casa de Maria. Quem sabe batiam na porta e olhavam para um lado, para o outro. Maria, sou eu. Abre rápido, vem orar. Os comentaristas falam que essa deveria ser. Eles imaginam que essa poderia ser a reação daqueles que estavam lá. Porque eles não se reuniram na igreja com medo da perseguição dos judeus. Eles foram para um local onde não chamava tanta atenção. Estavam em secreto. Os irmãos abriram mão do seu conforto para poder estar em oração na comunhão dos santos. Então, quando nós oramos, queridos, em primeiro lugar, o nosso coração se abre. É a primeira porta que se abre é do nosso coração. E quando o nosso coração tem a porta aberta para a vontade de Deus, para a mão de Deus, outros irmãos que também tiveram o coração aberto se juntam. E aí a igreja sim começa a ter o coração aberto diante do Senhor. E quando a igreja tem o coração aberto em oração diante de Deus, as portas do céu se abrem. Deus ouve e responde. Deus poderia agir sem a intercessão dos irmãos? Ele não poderia livrar Pedro? Pode. Se você continuar a leitura, você vai ver no outro capítulo como é que Herodes morre. Esse Herodes que queria matar Pedro, que passou Tiago ao fio da espada. Eu tenho certeza que talvez alguns jovens adolescentes, quando lerem como aconteceu a morte de Herodes, vão fazer assim, bem feito. Sabe como é que Herodes morre? Comido por vermes, que ele se achava Deus. E não foi em secreto, foi em público, porque ele não deu glória a Deus. Então o anjo veio e ele morreu sendo comido, devorado por vermes na frente de todo mundo. Isso que acontece com aqueles que desafiam a Deus, que blasfemam contra o Senhor. Herodes não era o rei, não era o mandão, não tinha Supremo Tribunal não. Ele que dizia o que deveria ser feito. Ele buscava popularidade cada vez mais. E olha como ele morreu. Quando a igreja ora, Deus age. Deus poderia agir? Sim. Sim, a igreja orar? Sim. Então, por que Deus esperou a igreja orar?
Eu dei esse tempinho para você pensar, por que Deus esperou a igreja orar? Por que Deus espera a gente orar? Porque, como eu disse, a oração abre corações. Deus trabalha. Essa era uma forma didática de Deus trabalhar com a igreja. A igreja se inclinou diante do Senhor, reconhecendo a soberania de Deus, buscando e demonstrando amor por Pedro e pela causa do Evangelho. Deus trabalhou no coração da igreja. E esse tempo em que a igreja estava orando, em que Deus de repente silencia, Deus trabalha no coração de cada irmão ali. Deus usa esse método como uma forma didática para o crescimento, nosso crescimento e o crescimento da igreja. O envolvimento da igreja em oração aponta para a dependência de Deus e sua vontade, confiança no seu poder e sua soberana vontade. A prática da intercessão, eu já disse isso aqui, ela muda o nosso coração. Quando nós intercedemos pelos irmãos, Deus também nos abençoa. Jó capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos e lhe deu tudo em dobro. É a resposta de Deus que chega ao coração da igreja. Agora tem algo. Nós oramos, o nosso coração se abre e Deus trabalha no nosso coração. Nos juntamos com outros irmãos celebrando a comunhão, porque abre o coração da igreja. E quando a igreja tem um coração aplicado na oração, Deus responde conforme a sua vontade. E a espera e o trabalho da vontade de Deus é didática na vida da igreja. E quando Deus responde? Isso não é curioso? Como Deus respondeu à oração do seu povo, mandando um anjo. Capítulo 12, verso 7. Atos. Levanta-te depressa, ter disposição. Quando ouvirmos a voz do Senhor, a sua vontade, precisamos estar dispostos. E não dizer, não, Deus respondeu, mas a partir de ano que vem, nós vamos fazer isso. Deus está nos mostrando, está orando, nós estamos orando, mas ano que vem nós vamos realizar esse projeto. Não. Levanta-te depressa. Verso 8, cinge-te a calça e as sandálias. E completa a frase, ele assim o fez. Disposição, obediência. Verso 8 ainda, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E verso 9, então saindo seguia. Tem que ter disposição, obediência e agir conforme a orientação de Deus. Nós oramos, Deus fala ao nosso coração, nós até percebemos a vontade de Deus, mas às vezes estamos presos em tantas coisas do nosso dia a dia que não queremos caminhar, ter disposição, abrir mão de determinadas coisas para seguir a vontade de Deus. A igreja orou, porque o coração da igreja foi mudado individualmente na comunidade. Deus ouviu o coração e a oração da igreja. Agora a igreja, a exemplo de Pedro, nos mostra que é preciso ter disposição, obediência e seguir a orientação de Deus. Se levantou, dispôs-se, reagiu imediatamente ao mover de Deus. Agiu não de qualquer jeito, mas de acordo com a orientação do anjo enviado por Deus. Foi assim, foi. Cinge-te. E ele se organizou e cingiu-se. Calçou as sandálias de acordo com o que o anjo havia orientado. A oração que abre portas a mais começa no coração de quem ora. E o coração de quem ora se une em comunhão com outros corações que oram. Deus faz assim. Os corações que oram juntos representam uma igreja que ora em oração e se curva à vontade de Deus. E Deus responde conforme o seu querer. A oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. A oração é também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação, a reordenação dos nossos afetos. A oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis que tem para nós. Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que jamais desejamos. A oração é a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Devemos aprender a orar. Temos que aprender a orar. Timothy Keller, no livro Oração, Experimentando a Intimidade com Deus. Queridos, Atos 12 nos fala da prisão e libertação de Pedro.
como resultado de uma igreja que orava e dependia de Deus. Eu não sei qual é a libertação que você está precisando na sua vida. Ah, mas eu não estou preso. Talvez você não saiba que esteja preso. Algo no teu dia a dia, no teu relacionamento, na tua caminhada profissional, acadêmica, algo na tua caminhada, no teu dia a dia de relacionamentos, algo que você sente ainda que está preso, que não deveria ser daquele jeito. Você só vai ser liberto se abrir o teu coração em oração diante de Deus, se orar, se pedir a Deus. Deus transforma a nossa vida a partir do nosso coração. E Ele nos mostra as coisas inimagináveis, dia após dia, quando nos reclinamos. Mas eu não sei orar. Fica em silêncio. As tuas lágrimas são uma oração, porque é o Espírito de Deus que intercede por nós diante do Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe, amados.